Eu sou o Rafael Marino e esse aqui não é mais um curso de como aprender a programar. Nesse curso aqui, eu vou ensinar vocês a como criar bons programas. Ele é focado na arquitetura do software. Muita gente que está aprendendo a programar vai no Google e começa a programar na tentativa e erro, sem pensar, sem desenhar o programa, sem projetar o programa. Esse curso ele é inspirado nesse livro How to Design Programs. Ele segue toda a estrutura desse livro. Então é muito importante que você tenha esse livro em mãos, ou pelo site htdp.org, ou então eu recomendo muito você comprar a versão física dele, ou a versão do e-book. Esses dois links aqui que eu tenho aqui, vocês podem encontrar no meu site, tá? Que é o ratelmarino.com. Se vocês clicarem em GitHub, vocês vão ver aqui uma seção chamada Bookmark. Vou incluindo links úteis aqui. Então eu já incluí aqui o link para a editora MIT Press, para você adquirir a versão física do livro, ou esse outro link que você consegue acessar o livro gratuitamente. Imagine que um programa de computador são pequenos blocos de construção, como aqueles que a gente brincava quando era criança, como esse exemplo aqui. O ponto-chave desse curso é responder as perguntas que são: quais blocos, quais são realmente necessários? Quais são realmente necessários? 2. Como eles se conectam? E 3. Como eles são feitos a partir de elementos ainda mais fundamentais. Quando a gente faz uma boa arquitetura, o nosso projeto vai sair assim, um castelinho bonitinho. E esse curso vai mostrar justamente esses itens que eu listei aqui. Como que eles se conectam entre si, como eles são feitos, cada bloquinho desse, como eles são feitos e quais blocos são realmente necessários. Aqui nesse mesmo desenho que eu estou colocando aqui, a gente pode ver que alguns blocos não são estritamente necessários. É nesse curso que a gente vai aprender a conseguir identificar quais partes daquele programa são realmente fundamentais. E aqui é um exemplo de um design mal feito. Quando você faz um programa sem pensar, sem planejar, sem projetar, ele acaba virando isso aqui. Fica meio sem forma, sem propósito. Você vai empilhando uma coisa na outra, conectando uma coisa na outra, sem saber muito bem como, nem porquê, e acaba que o projeto final fica essa coisa esquisita aqui que a gente está vendo, né? Na programação, a gente vai chamar eles de funções. Um bloco fundamental na programação são pequenas funções, né? Você pode imaginar uma função como um transformador, né? Então imagina aqui que tenha uma função e a função vai ter uma entrada x, uma transformação e uma saída y, tá? Na matemática, a gente escreve assim, função de x igual a y, tá ok? E a metodologia que eu vou ensinar nesse curso se chama arquitetura sistemática. E a arquitetura sistemática consiste em duas etapas importantes, que são as receitas de criação e 2, o refinamento contínuo, algumas vezes chamado também de melhoria contínua. Vamos detalhar o item 1, receitas de criação. O item 1, a gente pode dividir ele em duas grandes partes também, que são o programa, né, como um todo, e as funções. As funções são aqueles bloquinhos que eu mencionei no início, né? Então podemos falar aqui do programa como um todo, né? E que a gente pode interpretar o programa como uma função também, né? Ele tem uma entrada, ele vai ter entradas e vão ter saídas, né? E esse programa ele pode ser subdividido em dois tipos, tá? Um que a gente vai chamar de GUI, que é o front-end, ou seja, é um tipo de programa que tem uma interface com o usuário, tá? Como se fosse um aplicativo, um site, né? Um website, alguma coisa desse tipo. E um outro tipo de aplicativo que é o batch, tá? Que é o back-end. Esse programa batch, ele não tem uma interface gráfica, tá? Ele é muitas vezes utilizado para processar as informações em back-end, para prover para o front-end, né? E também esse batch ele pode servir como automatização. Então, se você está querendo aprender a programar e não é a sua tarefa principal a programação, né? Você é algum outro tipo de profissional, a programação também pode ser muito útil para você, né? Para você automatizar os processos do dia a dia que você tem. Então, alguns processos repetitivos que você tem no dia a dia,
você pode automatizar com esses tipos de programas BETs, tá? Ele não precisa ter uma interface gráfica para te ajudar, tá? E a outra parte são as funções, né? Então, um programa, ele pode ser composto de várias funções, que são aqueles bloquinhos que eu mostrei para vocês, certo? E nessas funções, para aplicar as receitas de criação nas funções, nós temos que seguir 6 passos, tá? Que eu vou definir aqui, que são: número 1, análise. O que é a análise? É a definição dos dados. 2, o 2 é você identificar o que a função faz, qual que é a finalidade dela, né? Eu vou colocar aqui, qual é a função da função? A gente pode chamar isso aqui também de interface. É a forma como a função vai se comunicar com o resto do mundo, né? O tipo de entrada e o tipo de saída que ela tem, tá? O 3, exemplos. 4, primeiro rascunho. O 5, definição da função. É a definição mais concreta da função. E o item 6 são os testes, tá? Que a gente vai testar para ver se a nossa função está adequada em relação àquilo que a gente tinha planejado, tá? Todos esses itens que eu listei aqui vão ser detalhados ao longo do curso. Eu acabei de detalhar as receitas de criação e agora eu vou detalhar um pouco, vou explicar um pouquinho do refinamento contínuo. O refinamento contínuo é o laboratório. No desenvolvimento de software, é quase impossível a gente acertar de primeira, fazer uma primeira versão que funcione tudo como a gente gostaria de que fosse. Fazer os refinamentos necessários, fazer o aprimoramento. Tá? E esse refinamento pode ser infinito, né? Ele pode não ter um fim, ele pode ir evoluindo aos poucos ao longo do tempo, cada vez mais, e alterando conforme as necessidades, né, do mundo real. Então, ele é um laboratório, né? A gente começa com o primeiro protótipo, a gente coloca para pessoas testarem, os possíveis usuários, né, testarem esse sistema. E aí, a partir do feedback que a gente obter desses usuários, da vida real, né, do sistema rodando na prática, a gente vai fazer a versão 2, a versão 3 e assim por diante. Então, por isso que se chama refinamento contínuo, né, ou iterativo. Daqui vai surgir a versão 2, a versão 3 e assim por diante, nesse ciclo. E muita gente que está começando a programar gosta de perguntar, né, mas em qual linguagem? Qual linguagem que eu devo começar? O que eu vou estudar? Né? E esse curso aqui, qual linguagem que esse curso vai ser focado? Essa é uma pergunta que é bastante complexa, depende de muitos fatores, né? Escolher uma linguagem adequada depende do tipo do problema, né? Das qualidades daquela linguagem e de muitos outros fatores, né? Então, por isso que aqui nesse curso nós vamos focar em habilidades transferíveis, ou seja, quando a gente está começando a programar, a gente adora perguntar, né? Mas qual linguagem? Qual linguagem eu devo aprender? Qual que é a linguagem da moda? O que o pessoal está usando? O que o mercado está usando? Qual linguagem que eu vou ganhar mais? Né? Qual linguagem é mais fácil? Qual linguagem é mais rápida? Qual linguagem é mais robusta? Né? Enfim, a gente fica muito preocupado com a questão da linguagem. Quando a gente fica bastante preocupado com a questão da linguagem, a gente acaba perdendo o foco do que realmente importa, que é a questão da arquitetura. Né? A gente acaba se prendendo a detalhes técnicos daquela linguagem. E você, tendo esse conhecimento que a gente vai ensinar nesse curso, você consegue aplicar ele para qualquer linguagem. Então, qual que é a linguagem que a gente escolheu para ensinar a programar? A gente vai ensinar a programar numa linguagem que se chama BSL, tá? Que é Beginner Student Language. O que é o BSL? O BSL é uma linguagem para iniciantes. O BSL ele é uma simplificação da linguagem Racket, tá? Que por sua vez é um dialeto da linguagem Scheme, que por sua vez é um dialeto da linguagem Lisp. Tá? Por que foi escolhida essa linguagem? Essa linguagem BSL foi desenvolvida especialmente para esse curso, tá? Porque ela é uma simplificação. É aquela coisa que eu falei, para a gente focar nas coisas que importam. Né? E aos poucos a gente vai evoluindo. Com o tempo a gente pode, você programando bem na linguagem BSL, você consegue evoluir para o Racket e você consegue aplicar os mesmos conhecimentos para outras linguagens. Tá? Uma vantagem da linguagem BSL e desses dialetos é o seguinte, é uma sintaxe simples, ela é multiparadigma, é uma linguagem funcional e o foco dela é na semântica, certo? Então, nesse curso, a gente vai focar nas habilidades transferíveis. Agora eu vou falar um pouquinho da estrutura desse curso. Tá? Esse curso é dividido em 6 partes. Na verdade, são 7, porque antes da parte 1, eu vou chamar de parte 0, que é o prólogo. No prólogo, eu vou te ensinar a programar. Eu vou te ensinar da maneira mais comum que tem por aí, né? Que é você pesquisar alguma coisa da linguagem e já sair programando uma coisinha. E eu vou fazer isso para te mostrar que esse não é o melhor jeito de aprender a programar. Mas a gente vai ter uma introduçãozinha aí. A parte 1 do curso se chama Dados de Tamanho Fixo. Na parte 1, a gente vai explicar
os conceitos básicos da metodologia de arquitetura sistemática, com um exemplo simples. A parte 2 se chama dados de tamanho arbitrário. A parte 2 estende os conceitos da parte 1, só que com tipos de dados mais complexos. A parte 3 se chama abstração. Na parte 3, a gente vai aprender como que a gente aplica a abstração nessa metodologia de arquitetura sistemática. Na programação, a gente começa a encontrar similaridade, que a gente pode reduzir, a gente pode simplificar. Isso é abstração. A gente vai entrar em mais detalhes na parte 3. A parte 4 se chama dados entrelaçados. Na parte 4, a gente vai introduzir explicitamente o conceito de refinamento contínuo. A parte 5 se chama recursão generativa. E na parte 5, a gente vai focar mais na questão da performance do aplicativo. A gente vai entender que o aplicativo precisa de uma certa performance. Na parte 5, a gente vai entender um pouco mais sobre essa questão da performance. A parte 6, a gente vai falar sobre acumuladores. Tá? A gente vai explicar o conceito de acumulador para melhorar ainda mais a performance dos aplicativos que a gente aprendeu até agora. Então é isso, pessoal. Apenas para recapitular duas coisas importantes. Uma, você vai encontrar links úteis no meu site, ratelmarino.com, clica em GitHub, procura por Bookmark. Lá você vai encontrar os links para o livro que vocês vão precisar comprar, ou acessar pela internet para poder acompanhar esse curso. E item 2, recapitulando, que é a parte mais importante do que eu expliquei, que é a arquitetura sistemática, que é dividida em duas partes principais: receitas de criação e o refinamento contínuo. Dentro das receitas de criação, podemos ter dois tipos, que é o programa ou funções, e nas funções a gente pode separar em 6 etapas, 6 partes, que é a análise, definição dos dados, qual é a função da função, a interface da função, exemplos de como a função deveria executar, um primeiro rascunho da função, a definição final da função e os testes finais. Tá? Isso aqui é o mais importante, é o que sumariza essa primeira aula, tá, ok? Que é a introdução. E cada parte do curso vão ser subdividido em diversas aulas, diversos capítulos, tá? Que eu vou explicar para vocês qual é o capítulo equivalente do livro para vocês acompanharem, ok? Então até a próxima aula, pessoal.